Pessoal, hoje Brasília e também o mundo está um verdadeiro tsunami. E nós já temos uma notícia urgentíssima que acabou de sair diretamente da mesa de Trump. Até mesmo a porta-voz de Donald Trump já se manifestou. E segundo informações, gente, eles vão pro tudo ou nada e prometem acabar de vez com o ditador. E mais, Alexandre de Moraes tomou uma decisão, desta vez foi um verdadeiro tiro no pé. E enquanto eu estava preparando, acaba de chegar uma notícia de última hora. Nós temos uma notícia que vai cair como uma bomba, sabe, direto no colo de quem? Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Gente, o Palácio do Planalto está em chamas com essa notícia. Ele acabou de sofrer mais uma derrota. E olha que eu não estou falando de qualquer derrota não, viu? Estou falando de uma derrota vinda das mais altas cortes do judiciário. É isso mesmo. Segundo informações, já está um corre-corre danado no Palácio do Planalto. E não para por aí, pois Brasília não para. Gente, essa notícia quando eu li, eu não acreditei. Um ex-aliado de Alexandre de Moraes, sim, acabou de revelar todo o seu plano, uma verdadeira bomba, que vai deixar vocês de queixo caído. Sabe aquele segredo do ministro que já vem escondendo há tempos? Pois bem, ele colocou a boca no trombone e segundo eu apurei, gente, se o ministro pudesse, ele mandava prender esse ex-aliado dele agora. Mas ele não pode. A única coisa que eu posso garantir para vocês, gente, que isso tem deixado o ministro furioso. E é muito pior do que vocês imaginavam, viu? Mas a cereja do bolo vai vir mesmo. Quando vocês ouvirem que um aliado de Bolsonaro vai revelar que está acontecendo por trás dos bastidores lá do STF, que ainda não te contaram e que vai chocar vocês. Mas eu não vou ficar dando muito resumo desse vídeo, tá, gente? Para ele poder não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês do analista político internacional da CNN, revelando tudo, mas tudo mesmo. Parem tudo que vocês estão fazendo e olhem o que vai dizer esse jornalista. A gente teve hoje uma reiteração, né, de mais um indiciamento do ex-presidente e agora o indiciamento do filho dele que está nos Estados Unidos e que é um interlocutor, né, de integrantes da cúpula do governo americano. A gente teve apreensão de celular, passaporte, busca e apreensão de um pastor, né, o Silas Malafaia. Então, isso também pode ser visto pelo governo americano como mais uma prova do que seria o autoritarismo, a perseguição política, isso que eles chamam de caça às bruxas. Então, tem mais elementos aí para eles trabalharem dentro dessa caracterização do Brasil como um país que está se caminhando para um sistema autoritário. Autoritário é pouco, né? E agora, gente, prestem atenção que vai dizer Andréia Sadi, revelando toda a verdade sobre o ministro Alexandre de Moraes. Para te contar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista à agência Reuters. Moraes disse esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverta as sanções impostas contra ele. Fez essa declaração nessa entrevista que foi feita ontem no gabinete do ministro e divulgada hoje. Vou trazer aqui outros trechos da entrevista para vocês, quando o ministro expressou confiança de que as sanções contra ele seriam desfeitas por via diplomática ou por meio de uma eventual contestação judicial nos tribunais americanos. A gente já tem aqui, então, para vocês esse trecho, ó, aspas do ministro, né? Uma contestação judicial é possível e ainda não encontrei um advogado ou acadêmico americano ou brasileiro que duvide que os tribunais a anulem, mas, neste momento, optei por esperar. Essa é a minha escolha, é uma questão diplomática para o país. O ministro Moraes também disse que a aplicação da lei americana em relação aos bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, aspas, está sob a jurisdição dos Estados Unidos, fecha aspas, e que os bancos que aplicarem as sanções aqui no Brasil podem ser
punidos. Aí ele diz assim, no entanto, se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira. Então, aqui as aspas do ministro Moraes. Mas segundo um aliado de Bolsonaro, não é bem assim não. Já já vocês vão ver a verdade por trás desta resposta que esse aliado de Bolsonaro vai dar para o ministro Alexandre de Moraes. Só aguardem. Mas antes, olhem isso. O Palácio do Itamaraty agora está tentando reaver, junto ao governo dos Estados Unidos, um visto para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Não é bem reaver porque ele não tem visto. Padilha disse para a gente na semana passada que o visto dele está suspenso, portanto, nem teria como os Estados Unidos suspenderem o visto do Padilha, que está sem validade desde 2024, desde abril do ano passado. Mas houve algum temor diante de um movimento inicial sobre o número 2, é o braço direito, né? Não é o secretário executivo, mas é um secretário de atenção especializada, o Mozar Salles, pai, criador do Mais Médicos. E depois uma decisão que também alcançou a família do ministro, a esposa e a filha. Na semana passada, como eu dizia, então, portanto, foi isso, parece que faz muito tempo, mas não foi. Os Estados Unidos decidiram suspender os vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, a menina que tem só 10 anos de idade. Agora, o governo brasileiro busca conseguir esse novo documento para o ministro da Saúde, para ele participar da Conferência Internacional da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e da Assembleia Geral da ONU, ambas agendadas para setembro, agora, portanto, em Nova York, nos Estados Unidos. Padilha ainda não confirma se vai participar do evento. Para participar de um evento da ONU, ele precisa de um visto, mas tem o respaldo de um acordo internacional, isso Padilha mesmo falou ontem, que visa impedir o país sede de escritórios de organismos da ONU proibir o acesso de autoridades participantes aos eventos da organização multilateral. Praticamente, um diplomata me explicava hoje, obriga os Estados Unidos a concederem um visto ao ministro da Saúde, a acatar o pedido do Brasil. Porém, é muito incerto, né? O governo brasileiro está buscando evitar um constrangimento com o presidente americano Donald Trump num cenário de crise e instabilidade. Então, se antecipando, tentando buscar esse visto, Gustavo Uribe, mas tem essa regra, esse acordo internacional que impede os Estados Unidos de negar o visto ao ministro Alexandre Padilha se ele participa de uma assembleia da ONU. Gente, seria cômico se não fosse tão trágico. Cômico para nós, porque é trágico para eles. Vocês acham mesmo que Trump vai realmente fazer alguma coisa para facilitar Lula da Silva ou Alexandre de Moraes? Bom, gente, segundo um aliado de Bolsonaro, já já vocês vão ver a verdade sobre isso. Mas antes, olhem este vídeo. Agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam a cereja do bolo. As respostas a todos esses que estão querendo achar que Trump vai facilitar a vida desses esquerdistas. Do ministro Alexandre de Moraes, olhem isso. Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Ministro Alexandre de Moraes, eu pago $100 mil pros seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Se você perder, você renuncia. Mas se você ganhar, eu pago $100 mil de honorários para advogados para você aqui nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes está confiante de que o Trump vai voltar atrás nas sanções contra ele. Para fechar com chave de ouro, a gente sempre diz aqui que a gente pode contar com a ajuda do Alexandre, né? Como o péssimo pseudo-juiz que ele decidiu se manifestar fora dos autos, dando uma entrevista para Reuters e mandando um aviso para Faria Lima. Ele disse o seguinte: ora, quem aplicar sanções será punido. Isso acabou de sair antes do programa começar. A reportagem é do UOL, mas a entrevista foi da Reuters. Segundo o Alexandre, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. Aí eles podem ser penalizados. E aquela história, a Faria Lima já falou que vai cumprir a Magnitsky, e o Dino e o Moraes estão falando que eles não podem. Os banqueiros perceberam que não tem escapatória e o Moraes está fazendo tudo o que lhe resta. Eu avisei isso há algum tempo, que as fichas dele iam acabar. Então, Alexandre, saiba, não há absolutamente nada que você possa fazer para impedir o que está vindo na sua direção. E antes do programa começar,
Eu recebi, Alexandre, eu sei que você é espectador do Paulo Figueiredo Show, uma reportagem da Reuters que diz que você está muito confiante de que... Eu não estou inventando isso, gente. A reportagem da Reuters diz o seguinte: Alexandre de Moraes está confiante de que o Trump vai voltar atrás nas sanções contra ele, porque não teria um consenso dentro do governo dos Estados Unidos. Eu vou ler a reportagem e comento em seguida. O que eles dizem? O juiz no centro das tensões crescentes entre o Brasil e os Estados Unidos disse a Reuters que conta com uma mudança de postura do presidente Donald Trump para reverter as sanções contra ele, que, segundo afirmou, carecem de consenso dentro do governo norte-americano. Já chego aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intensificou as medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o julgamento de uma suposta trama golpista em 2022. Trump exigiu o fim do processo, que chama de caça às bruxas, ao impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e aplicar sanções financeiras contra Moraes, medidas que estão deixando os bancos brasileiros em alerta. Apesar dos temores de uma crise em espiral nas relações bilaterais, o magistrado manifestou confiança em entrevista na noite de terça-feira, ontem, em seu gabinete em Brasília, de que as sanções serão revertidas por vias diplomáticas ou por uma eventual contestação nos tribunais norte-americanos. Aí, aspas do Alexandre de Moraes. Uma contestação judicial é possível. E ainda não encontrei advogado ou acadêmico, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, que duvide que os tribunais a derrubariam. Ah, meu Deus do céu, o cara acha que os tribunais vão derrubar uma sanção magnífica. Eu peço, câmera 2, ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. O senhor está dizendo que não encontrou advogado acadêmico, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que não diga que suas sanções sejam derrubadas no tribunal. Então vamos fazer o seguinte, eu pago $100 mil para os seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas. Se você perder, você renuncia. Mas se você ganhar, eu pago $100 mil de honorários para advogados para você aqui nos Estados Unidos. Se ganhar, eu pago $100 mil de honorário. Sabe quantas sanções Magnitsky foram derrubadas na justiça americana até hoje? Entra aí no Google, faz uma pesquisa no ChatGPT. Eu acho que é um acordo justo. Eu estou botando o meu na reta, você coloca o seu. Você renuncia se não forem derrubadas. Coloque o seu destino na mão da justiça dos Estados Unidos. Eu não estou nem preocupado em cair na mão de um juiz democrata. Nem preocupado. Senta o dedo, capricha. Esse é o grau da confiança que eu tenho que as sanções Magnitsky montadas contra você são indestrutíveis. Não só são indestrutíveis, como, além do mérito em si, a jurisprudência nos Estados Unidos de não interferência dos tribunais no poder executivo do presidente são gigantescas. Então, tá feito aqui, eu sei que você acompanha o Paulo Figueiredo Show, tá feito aqui o desafio. É por isso que o juiz continua dizendo assim, não, mas neste momento, eu escolhi esperar. Essa é a minha escolha. Eu entra na justiça. Eu entro. Então entra na justiça. Eu entro. O Brasil virou um episódio do Chapolin. O ministro joga esse blefe e fala assim, não, eu entro. Realmente, ele continua, é uma questão diplomática para o país. A Reuters continua. Não posso inventar essas coisas. Juro para vocês, isso está numa reportagem da Reuters. Eu vou botar o Sueli e Mica, botem lá, por favor, no site do Paulo Figueiredo Show, porque esse negócio é um negócio impagável. Está na reportagem. Que continua. O impasse com Trump representa o maior teste até agora para o jurista de 56 anos, cujo semblante calvo e físico robusto se tornar... Chamou de gordo careca. Não foi eu, foi a Reuters. Tá? Semblante calvo e físico robusto se tornaram símbolos da mais alta corte brasileira, da qual faz parte há 8 anos. Moraes liderou algum dos casos proeminentes, Elon Musk, aí ele fala o seguinte, ele afirmou que o cerco dos Estados Unidos às suas finanças pessoais e ao comércio bilateral com o Brasil pouco alterou a sua rotina, que inclui boxe, artes marciais e a leitura de seu novo livro favorito, Leadership, do Henry Kissinger, o último volume do falecido diplomata norte-americano sobre diplomacia do século XX. Aliás, ótimo livro.
Pelo menos boa leitura, Alexandre. Moraes declarou confiar que a diplomacia... Eu não consigo ler isso aí. Moraes declarou confiar que a diplomacia restaurará sua imagem em Washington. Disse ainda que procuradores atribuíram o atual desgaste a uma campanha de aliados do Bolsonaro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos e é investigado no Brasil por buscar uma intervenção de Trump no caso do pai. Aí o Alexandre mete a seguinte aspa. Uma vez que as informações corretas tenham sido transmitidas, como está sendo feito agora, e a documentação chegue às autoridades norte-americanas, acredito que nem será necessária qualquer ação judicial para reverter as sanções. Acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, irá revertê-las, afirmou Moraes. Cara, isso é muito fantasioso, e eu já chego lá. Questionado sobre a razão dessa confiança, Moraes disse ter conhecimento de divisões internas no governo americano que retardaram a aplicação das sanções e ainda poderiam miná-las. Dizem eles, houve resistência no Departamento de Estado e grande resistência no Departamento do Tesouro. Declarou sem detalhar nem explicar como teve mais informações. Aí eu vou ler a resposta brutal do Departamento do Estado do Departamento do Tesouro ao Alexandre. O que diz o Departamento de Estado? Um ex-funcionário. Disse o seguinte, diz a Reuters, um funcionário do Departamento de Estado com conhecimento do caso disse separadamente a Reuters que as sanções contra Moraes enfrentaram forte oposição de servidores de carreira. Diz aqui, as medidas contra Moraes foram completamente juridicamente inadequadas, diz uma fonte sobre condição de anonimato, acrescentando que os escritórios do OFAC e do Tesouro inicialmente se opuseram, mas foram vencidas. Aí vem um porta-voz do Tesouro, que afirma o seguinte, o Departamento do Tesouro e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, juntamente com toda a administração Trump, estão em total alinhamento de que Alexandre de Moraes cometeu graves abusos de direitos humanos. E continua, em vez de inventar ficção fantasiosa, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Dizem que o Departamento de Estado dos Estados Unidos não respondeu de imediato o pedido de comentário. E ele continua. Moraes disse que os tribunais brasileiros poderiam punir instituições financeiras nacionais que bloqueassem ou confiscassem ativos. Já falamos sobre isso. Agora eu vou ler para vocês o que foi dito. Em primeiro lugar, aliás, antes de eu ler o que foi dito a mim sobre esse tema, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É claro que existe o Deep State americano. O que é o Deep State? É o que eles estão falando aí na reportagem da Reuters. São os funcionários do Estado profundo. São aqueles funcionários de carreira que estão dentro da administração e que não são nomeados políticos, não são tomadores de decisão, são diplomatas de carreira e por aí vai. Essas são as pessoas que implementaram a ditadura brasileira, primeiro no início ainda sob o governo Trump, com os programas de desinformação, tentaram derrubar o próprio Donald Trump do governo, como aliás estão deixando claras as investigações do FBI e do Departamento de Justiça americano, no caso lá da Rússia, e foram responsáveis. Em 2019, o FBI estava treinando gente do TSE em combate à desinformação. A gente sabe disso. Essas pessoas de fato existem. Mas eu tenho que dizer, como uma pessoa que está lidando com a administração Trump há pelo menos 7 meses, eu nunca enfrentei resistência nenhuma em nenhum departamento. Para dizer a verdade, eu cheguei a estranhar não haver nenhum tipo de resistência em lugar algum. Minto, teve um funcionário, que é uma pessoa que deveria estar envolvida nesse processo, mas foi totalmente escanteada, que falou assim, talvez a gente devesse fazer sanções de visto, mas não devemos fazer sanções magníficas contra o Alexandre, isso seria uma resposta muito dura. Esse cara foi imediatamente escanteado. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a administração Trump. Donald Trump manda e todo mundo obedece. Não tem espaço dentro da administração. Hoje, os funcionários da administração Trump 2.0, todos eles foram vetados pelo gabinete pessoal do Donald Trump. Não há nenhum appointee político, nenhum nomeado político que não tenha sido vetado pelo presidente dos Estados Unidos. Significa que, analisado pelo escritório e visto se é uma pessoa que está disposta a implementar as decisões do presidente. Qualquer tentativa de ir numa outra direção é completamente queimada. Eu posso dizer a vocês que no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão político, não há nenhuma dúvida da direção que vai ser seguida. Se vocês não acreditam em mim, esperem os próximos acontecimentos. Ora, nós saberemos em breve. E não é que Alexandre de Moraes dobrou a aposta? Vocês viram, né, gente, em relação ao nosso amado presidente Bolsonaro, seu filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia.
Flávio Bolsonaro acabou de se manifestar sobre isso e o que ele disse, gente, mandando a real para o ministro, vale a pena assistir. Olhem isso. Me incomoda também, Pitório, você faz uma análise aí que uma grande parte do eleitorado, né, dos brasileiros que gostam do Bolsonaro pensa também, causa essa indignação, saber que já consideram o Bolsonaro carta fora do baralho, mas eu lembro que a primeira carta do Trump, a gente sempre vão reler, e olha o que ele está fazendo no mundo inteiro, não é só com o Brasil, olha como é que ele está colocando o Brasil na mesma prateleira de Venezuela, né, e tem lá, eles agora procurando, vivo ou morto, o ditador da Venezuela. Ele fala a todo momento, olha, tem que ter o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro em paz, e essa eleição tem que ter a presença dele em 2026, ele tem que estar ali como opção de voto, porque corre o risco até do Brasil não ter a sua eleição reconhecida pela maior democracia do mundo, né? Quer dizer, vale a pena continuar pagando esse preço, esse custo Alexandre de Moraes, porque todo mundo, a cada dia que passa, Pitória, sabe que ele não está defendendo a democracia, que ele não está defendendo a soberania, ele está defendendo a supremacia dele e de alguns poucos que ainda estão dando suporte para ele. Então, assim, eu não descarto o presidente Bolsonaro estar nas urnas em 2026, porque assim, é o caminho justo a ser seguido, né? Não cometeu crime nenhum, está aí sendo perseguido. Então, acho que mais do que nunca é importante todos nós estarmos no 7 de setembro nas suas cidades. Tem que ser gigante. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar em favor do nosso país, do nosso Brasil, de novo ir para as ruas. Quem já foi, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes eu já fui uma vez, não preciso ir outra. Eu estou pedindo aqui, é a hora da gente ir para a rua mais do que nunca. É a resposta que a população pode dar de indignação com o que está acontecendo, não só pelo Bolsonaro, é pelo nosso país, é pelo futuro dos nossos filhos, das nossas netas. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu não quero que elas vivam num Brasil como esse, em que ninguém sabe que lei que vale, qual é a Constituição que vale, onde o ministro da mais alta corte está autorizado ali por ele mesmo e por alguns poucos que dão suporte a ele, de fazer as maiores atrocidades, atropelar tudo para atingir um alvo que ele predeterminou. Então eu peço a todos, dia 7 de setembro, vamos para a rua de novo com força. Mas é para ir com força. É com indignação mais do que nunca. E mais essa... E só para concluir, para passar... Quero dar aqui o nosso deputado Coronel Meira já está aqui também com a gente para falar um pouquinho. Isso, Pitório, essa perseguição religiosa que acontece agora contra o Malafaia, essa atrocidade, isso só reforça a percepção que os Estados Unidos já estão tendo do Brasil de que aqui não tem mais democracia. Porque é um protocolo das democracias, das ditaduras, né? Elas começam comendo pelas beiradas, não tem no dia para o atual hoje uma ditadura. Então persegue os opositores políticos, tenta censurar as redes sociais, daqui a pouco você já está ali desgastado, as instituições já estão desgastadas, já não funcionam mais direito. O passo seguinte é perseguição religiosa. Isso aconteceu na Nicarágua, onde freiras, padres são presos, são assassinados, os líderes religiosos são perseguidos, tem que fugir daquele país. Então chegamos nesse momento aqui no Brasil, uma perseguição religiosa oficial. E o próximo passo, para quem da imprensa está nos acompanhando, são vocês da grande mídia. Não tenham dúvida disso. Vocês lembram que a censura era só aquela vez, né, lá na eleição, quando o TSE decidiu que não podia ir ao ar um documentário do Brasil Paralelo que tratava da facada lá no Bolsonaro. Eles censuraram previamente, não sabiam nem qual era o conteúdo, mas, censuraram. E aquilo era só daquela vez e está vendo até hoje. Né? Uma censura prévia em cima do Bolsonaro, em cima de várias pessoas que até hoje estão sem redes sociais, estão sem seu ganha-pão, inclusive, que era uma monetização de alguns videozinhos nas redes sociais. E o Alexandre de Moraes não está nem aí. Ele não tem nenhuma compaixão com uma senhorinha idosa que está sendo, já foi injustamente condenada, Pitório, e estava com a tornozeleira eletrônica, porque o Alexandre de Moraes ele deve achar que ele é bonzinho, né? Quando ele pega uma senhora de 71, 73 anos de idade, mete uma tornozeleira, acaba com a vida dessa pessoa, bloqueia tudo, e aí, por algum problema aqui na tornozeleira, bota ela de volta para a cadeia, para a gente fechar com força bandida, né? Então, mais do que nunca é a hora da gente estar unido e pensar que se a gente não lutar pelo nosso país, pela nossa liberdade, ninguém vai lutar e a gente vai perder. Realmente, Flávio Bolsonaro falou tudo. Vocês concordam com ele? Deixa aqui nos comentários. E agora, olhem isso. Trouxe à tona justamente esse tema de discursos antidemocráticos ou o que ele chamou de mentiras deliberadas. Né? Se a gente regula as redes para acabar com as mentiras deliberadas, a gente está dizendo o seguinte: então vai ter alguém com autoridade para dizer o que é mentira e o que não é, e mais, qual mentira foi fruto da má intenção, né, da intenção de enganar, a mentira deliberada, e quais foram meros erros ali que o usuário cometeu. A gente vai estar dizendo, redes sociais, vocês vão ter a incumbência de fazer essa diferenciação e tirar certos tipos de conteúdo. Me parece que a gente, ao fazer isso, entrega a liberdade de expressão ao arbítrio de um gestor de redes sociais que vai ter a postura mais conservadora, empresarial, de dizer tudo o que parece meio arriscado, aí a tendência da empresa vai ser tirar, porque ela não vai querer ser punida depois. Por isso, acho que a gente tem que pensar muito bem, será que o melhor não é deixar que justamente a avaliação de quais discursos são ilegais ou não, que a gente deixe esta avaliação nas mãos da justiça, que é quem realmente tem essa incumbência, e quando tiver uma decisão judicial dizendo, olha, esse tipo de conteúdo aqui, a pessoa cometeu crime ao postar isso aqui. Então ela vai ter que pagar uma indenização, vai ser punida dessa maneira. Aí sim a rede social vai tirar aquele conteúdo, mas que isso fique realmente a cargo da justiça. Querer, por meio de uma regulamentação,
terceirizar isso para as empresas de rede social, especialmente quando o tema é discussão política e fake news ou não, é um risco que a gente vai correr para a nossa liberdade de expressão. E agora, gente, olhem esta notícia. STJ nega indenização a Lula por capa da revista Veja com roupa de presidiário. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nesta terça-feira que a editora Abril não precisa indenizar o presidente Lula da Silva pela capa da revista Veja, que mostrava o petista com roupas de presidiário. Publicada em novembro de 2015, a roupa era estampada com nomes de aliados de Lula, empresários investigados pela Operação Lava Jato, como José Dirceu, Marcelo Odebrecht, e a montagem foi associada ao boneco Pichuleco, utilizado em protestos da época. A manchete dizia, aspas, os chaves de cadeia que cercam Lula. Ele sempre escapou dos adversários, mas quem o está afundando agora são parentes, amigos, petistas e doadores de campanha investigados por corrupção, fecham aspas. A defesa do Lula recorreu ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o pedido de indenização por danos morais. Os advogados argumentaram que a Veja teria retratado uma mentira para enxovalhar a honra e a imagem de Lula. Por 4-1, o colegiado rejeitou o recurso. Grande derrota de Lula. E agora olhem essa notícia. Estados Unidos promete usar todo o poder norte-americano contra Maduro. Porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, deu uma declaração ao ser questionada sobre rumores de navio de guerra nos Estados Unidos à Venezuela. O governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, prometeu usar todos os elementos do poder norte-americanos contra Nicolás Maduro. A ameaça foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, nesta terça-feira, dia 19. E agora, gente, olhem essa notícia, o segredo do ministro Alexandre de Moraes, que saiu diretamente do seu gabinete. Segundo Eduardo Talhaferro, a pretensão de Moraes é ser presidente da República. Sim, gente. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, afirmou nesta terça-feira que a pretensão do seu ex-chefe é ser presidente da República. Talhaferro fez o relato em entrevista ao programa Café com a Gazeta, na Gazeta do Povo, no YouTube. Talhaferro disse ter ouvido do chefe do gabinete de Moraes que o ministro quer ser presidente da República, aspas, essa é a intenção dele. Não nessa eleição, possivelmente, na outra, em 2030. Eu ouvi o chefe do gabinete dele que ele sairia do STF para ser candidato à presidência, afirmou o ex-assessor. Para Talhaferro, o ministro já manda mais no país do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Eu concordo, e vocês? A pretensão dele é sim governar o país, é sim ser o majoritário do Brasil. A gente já sabe que hoje, dentro do seu poder com a caneta, ele manda mais que o presidente da República. Mas ele quer mais, não se contenta com isso. Ele é um narcisista e psicopata, fecham aspas, enfatizou seu ex-aliado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Deixe aqui o seu apoio ao nosso amado capitão Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Até nosso próximo vídeo.